E aí, pessoal, beleza? Se- Iniciando aí mais uma transmissão. Bora lá. Começou acho que umas 9 horas aí da noite. Antes de começar a transmissão, vou parar um pouquinho aqui para anunciar, né? Estou transmitindo. Deixa eu colocar aqui nos grupos. Colocar aqui, pessoal, estou ao vivo no canal. Estou ao vivo no canal. Ok. Na hora que eu fui anunciar, o nosso amigo colocou lá. E aí, pessoal, beleza? Tá chovendo de gente aí falando do crash, né, do problema que tá dando aí do Nintendo, né? Primeiramente, eu queria mostrar para vocês, falar para vocês, né, o que acontece. Eu fiz um vídeo de atualização manual e logo na sequência eu fiz um vídeo de atualização pela Homebrew, CNX Pack. Vamos aqui pro computador, vou mostrar aqui. Deixa eu abrir primeiro aqui no computador antes de conteúdo. Volta, melhor ver diferente, né? Peraí. Como é que eu vou ver aqui? Só aguardo um pouquinho. Seus vídeos. Não, não é assim que eu quero ver. Aqui. Aí agora sim. Então vamos lá. Então nós estamos aqui, ó. Eu fiz um vídeo da nova atualização, né? Processo manual. Depois eu fiz pela CNX. O que acontece? É, cai muita gente quando eu faço pela CNX, cai muita gente falando que deu problema quando fez. Tem vários fatores aí que podem influenciar no manuseio do próprio Switch, tanto na atualização manual quanto pela Homebrew. Pela manual é menos problema, principalmente na parte de atualização, porque ela é uma atualização mais limpa. E pela Homebrew, ela é uma atualização meio complexa de fazer, porque ele está executando, né, dentro do seu próprio cartão e tentando atualizar ele mesmo, principalmente quando é uma atualização do Recate. Então, o Recate é o sistema inicial para subir, né, a custom firmware ou o Atmosphere. E quando tem a atualização do Recate, é mais complexo eles fazer. E eles estão conseguindo fazer essa atualização. Não sei, é bem difícil, eu não sei explicar, não sou programador, não sei explicar a parte interna, mas é bem complicado, eu sei que é bem complicado fazer isso. E para quem tem cartão microSD formatado em exFAT, que não é recomendado, sofre muito com esses processos, tá? Se você tiver em FAT32, você sofre menos, vamos dizer assim, fazendo pela Homebrew. Então, o risco de dar algum problema pela Homebrew é um pouco maior. Não estou falando mal da Homebrew, tá, gente? Não me levem a mal. Eu gosto muito. Foi a melhor coisa que eles fizeram, foi essa Homebrew. Veio para ajudar e ela ajuda muito, tá? E só que eu, particularmente, eu gosto de fazer atualização manual. Eu falo sempre isso no canal. Eu gosto de fazer atualização manual, que ela é uma atualização mais limpa, né? Do que e dá menos problema do que pelo CNX. Entendo que tem gente que não tem computador para não consegue fazer outro tipo de atualização. Mas vamos lá. Eu não sei se está crashando ainda, tá? Eu não sei se está crashando ainda, mas eu vou
Eu peguei o cartãozinho teste aqui. Deixa eu voltar. Eu tô na. Foi mal, gente. Aí, agora sim. É, então eu tô aqui com o meu. Esse daqui é o meu, tá? É, esse aqui é o meu switch. Esse daqui é do amigo meu que eu fiz esses dias. Depois eu vou comentar aqui outra coisa que o pessoal pergunta aí. Então, eu não sei se vai crashar, mas vamos testar. Para usar a Homebrew, sempre usa sem a mensagem vermelha, né? Optmod, então eu aperto R aqui, vou entrar em qualquer jogo, tá? Se você tentar entrar na Homebrew com a mensagem vermelha aqui, já está um erro aí. Primeiro que a própria Homebrew já avisa isso, né? Você já está fazendo errado. Não está lendo as informações aí, né? E não pode achar ruim que tá crashando. Tá sem mensagem vermelha? Isso aqui é o que eles pedem. Pedem também o cartão formatado em FAT32, não exFAT. Se você tiver em exFAT, você pode fazer? Pode, mas ele já fala que não é recomendado. Quer dizer, se dá algum pau, pode também achar ruim. Entendeu? Então vamos entrar aí e vamos ver se vai crashar mesmo. Mas tava crashando lá pelas 9 horas e crashou também. Então tá crashando ainda, beleza? Eu queria que fizesse isso mesmo. Eu tô com cartão de teste, não tem problema. O software foi fechado porque ocorreu um erro. Ah, ele só faz isso? O pessoal tá fazendo um maior escândalo aí. Vamos tentar abrir, ó, com a mensagem vermelha, só para. Apesar que ele tá crashando mesmo, acho que não vai fazer diferença nenhuma. Olha lá, quando você tá com a mensagem vermelha, ele aparece isso, ó, tá? Aperto Power. É normal, aquela tela azul ali, pessoal, é normal. Tem muita gente reclamando, ah, deu essa tela azul quando eu abro o CNXPEC. Abre, dá mesmo, porque você tá entrando errado. Ó, vou lá de novo, só para vocês verem a diferença. A própria Homebrew já fala isso. Se você fez uma atualização, às vezes ele trava antes disso. Tem gente fazendo atualização pela Homebrew, né, e dá algum problema. Tem vários tipos de problema que pode dar. Pode crashar antes do Recate, ele pode crashar no Recate, ele pode crashar depois do Recate, entendeu? Várias coisas que pode acontecer quando você faz uma atualização pela Homebrew. O que eu recomendo? Atualização manual. É a mesma coisa aqui, ó. Eu vou entrar, ó, tá vendo? Eu vou entrar sem a mensagem vermelha só para vocês verem a diferença. Agora não vai dar mais aquela tela lá. Vai dar aquela outra mensagem de erro. Vai dar essa daqui, ó. Por quê? Porque o CNXPEC está fora do ar, gente. Então, ó, se dou OK, ele vai voltar no menu. Eu posso usar ele tranquilamente. Só que se eu entrar direto no álbum, que é errado, a própria Homebrew fala para você não executar ele desse jeito, ele vai crashar, certo? Ele vai crashar. Então eu estava achando que crashava o Atmosphere, que nem o Costela falou que estava crashando o Atmosphere. Talvez crasha o Atmosphere para quem fez a atualização, tá? Aqui ele não deixa nem eu fazer a atualização. Aqui ele vai crashar, tô com a mensagem vermelha. Crashou. Apertar o Power. Então como eu não consigo fazer a atualização, ele vai crashar. Mas vamos supor que eu fiz a atualização aqui, ele travou no Recate aqui, ele não inicia, eu vou em Launch e tento entrar, não faz nada. O que eu recomendo? Atualização manual. Não tem outra coisa para resolver. Ah, mas eu vou perder minhas coisas? Não, você não precisa também fazer o sistema. Você pode fazer ele apagando, né, que é o mais recomendado. Você tem um vídeo aí, né, você apaga algumas pastas, deixa somente aquelas e que tem que ficar, né? E tem aquela atualização que você pode sobrescrever, que não é recomendado, tá? Mas nesse caso aqui, se você quiser, pode sobrescrever por cima, pega o pacote, joga, sobrescreve por cima e vê o que vira. Não deu certo? Faz da forma apagando, que é a forma mais correta. Eu resolvi fazer o videozinho aqui, a live, subir a live, porque eu achei que estava crashando realmente a atmosfera. Aí eu ia fazer processo manual aqui, mas não está crashando a atmosfera não. Aquela mensagem, eu vi um monte de mensagem lá no Facebook, aquela tela azul que
que aparece ali, mas é porque o pessoal deve estar entrando errado ali, né? Tá entrando com a mensagem vermelha na tela. Agora nesse outro switch aqui, é o switch do amigo meu. Eu peguei ele formatou sem querer. Eu coloquei o Atmosphere nele, atualizado. Coloquei um jogo aí para ele, né? E joguei a tradução. Tá funcionando, tá rodando perfeitamente sem problema nenhum. Esse é um V1, o meu aqui atrás é o V2 e esse daqui é o V1. Esse daqui eu preciso de gig, é outro sistema de mexer, né? Para injetar o payload e coisa e tal. Então, esse daqui ó, é o V1 e ele está, ó, me perguntaram aí, se eu fazer a atualização vai funcionar esse tal jogo aqui? Vai, vai, mas você tem que tem vários fatores. Aí você fala pro cara assim, vai, beleza, vai funcionar. Aí o cara faz, dá pau, aí ele acha ruim. Mas aí esse, tem vários fatores. O que que é? Cartão formatado em faixa 32, tá? Ele fez o procedimento com um cartão, um adaptador de cartão com porta USB? Não, às vezes fez com aquele adaptador que vem no próprio cartão micro SD, que eu não recomendo. Você entendeu? Então tem vários fatores aí que tem que ser analisados. Às vezes você responde uma pessoa com sim e não, e aí dá dor de cabeça, né? Então é problema você tá, às vezes, tentando ajudar, mas é difícil, porque você às vezes comenta aqui, a pessoa não acha que, tipo assim, acha que esse adaptador em relação ao outro não tem nada a ver. Não é que não tem não vai funcionar, o outro vai, mas o risco que você corre de corromper um arquivo transportando dados através daquele outro adaptador é bem maior que esse. Esse é mais seguro. Então, quanto mais coisas seguras você fazer, melhor. Menos problema você vai ter. Olha, eu não sei. O Vitor Pontes perguntou aqui. Eu estou na 16.0.2. Essa 16.0.2 é o mínimo que eles recomendam quando você está com update, né, desse jogo aqui. É o mínimo que eles pedem, né? Mas que nem aqui, que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, ó. O console não, volta. Aqui em configurações, eu coloquei aqui, ó, o último pacote com Atmosphere novo. Tá certo que a Atmosphere, vocês sabem, né? Eu falei no vídeo, né? Informei no vídeo que esse Atmosphere, ele é uma pré-release, tá? Ele não tá pronto. Mas já tá, é o último Atmosphere. Ó, 1.5.4. Ele usa Sysnud porque esse console é banido, tá? Então não precisa de Emunand, porque esse console é banido. Então, usa sem Emunand mesmo. Aqui, ó, e a firmware 16.0.3 e tá rodando com normal com tradução. Vou abrir aqui. Então, eu não sei te dizer se na versão anterior a essa, né, que é a 1.2, se funciona ou não, porque no meu, eu não, nem no meu eu instalei isso. Então, o meu estava na ponto 2 antes de começar, né? Mas não coloquei não. Fui colocar agora e testar agora, tanto o jogo quanto a tradução, e testei nessa versão. Então, o que eu posso dizer é que rodando nesse Atmosphere, lembrando, tem que estar nesse Atmosphere, tá? Se não tiver no Atmosphere 1.5.4, apesar que tem amigos aí, né? O pessoal aí da loja, né, o pessoal aí da loja do grupo lá do Telegram, comentou que estava rodando o jogo é, naquela outra atmosfera, um bom 5.3. Então tá aí, ó, a tradução, certo? Com o jogo e o jogo rodando, beleza? Tá tudo certinho aí. Então era mais isso que eu queria mostrar. O pessoal perguntando sobre a versão roda, funciona,
já mostrei a versão que está, a firmware que está, o jogo rodando e não posso rodar ele, né? Então vou fazer gameplay aqui, e a tradução inclusa. E aqui eu queria ver se crashava mesmo, mas não crasha a atmosfera. Aquele, mostrei as diferenças, se você entrar com o AptMod e sem o AptMod, por que que aparece a tela azul e tudo mais, tá? Seria mais isso daí. Se crashasse a atmosfera, eu ia fazer um procedimento aqui, mostrar para vocês, mas não crashou a atmosfera, tá? Que eu achei que estava crashando. Mais alguém aí tem alguma dúvida, alguma coisa às vezes que eu possa ajudar? E eu vou descansar. Porque talvez conexão bem sucedida. Você acha a atualização segura porque talvez possa ter limitação, na minha opinião. A atualização mais segura é a atualização manual. Minha opinião, tá? Assim, sua opinião, qual é a instalação do desbloqueio direto ou pelo PC? Bom, eu já respondi pelo PC, né? É mais seguro. O Vitor Pontes, tananã. Como faço para atualizar a firmware sem ser pelo CNX Update? O meu não quer abrir mais. Me falaram do aplicativo All-in-One Update, mas nunca usei ele. É verdade, Vitor Pontes. Tem aqui todo o pacote, pessoal. Acho que tá mostrando aí. Está com um delay enorme aqui. Eu não sei como é que tá para vocês aí. Bom, eu vou dar continuidade quando eu consigo assistir minha própria live. Tem um delay muito grande, deu queda de conexão. Não sei como é que tá, depois eu vejo o que virou essa live. É, mas vamos continuar aqui. Tem aqui, ó, toda, como é que fala? Todo o pacote. Ó, eu vou entrar aqui, ó, sem a mensagem vermelha. Pô, tem que fechar esse jogo aqui, senão ele não fechar. Agora eu vou abrir apertando o R. Aí, entramos. Todo pacote vem isso daqui, ó. Porque isso aqui é pioneiro do desbloque aqui, entendeu? Ele é a Homebrew pioneira do desbloque. Eu vi essa Homebrew em todos os pacotes, tá? Do Blackbeard, do Deep tem dos cara russo lá, também tem. Todo mundo coloca. Aqui também, depois mas eles também meio que, não é que copiou, né? Depois que eles descobriram que tem como fazer o sistema aí, os caras do CNX junto com o DeepSea, porque o CNX que é do Costela junto com várias outras pessoas, não foi só o Costela, foi várias outras pessoas, né? Foi um cara do DeepSea, foi um grupo aí que conseguiu fazer aquela Homebrew e fazer funcionar. Consequentemente, eles fizeram uma adaptação para cá também, jogaram nesse All-in-One aqui. Então também é possível a gente fazer por aqui. Se o CNX não está funcionando, você pode tentar por aqui. Eu também nunca fiz, tá? Até é interessante fazer um vídeo aí, pegar um cartão aqui teste. No caso, eu não vou fazer nesse switch, posso pegar o meu e fazer um teste no outro cartão. Ó. Mas vocês podem ver lá, ó, tá vendo? Pré-release. Aqui que é legal, aqui já informa que é uma pré-release do Atmosphere. Então aqui você pode atualizar o Atmosphere. Você tem o Atmosphere 1.5.3, que é o antigo, né? Tá vendo? Ele mostra o pacote do Atmosphere, o HBL, o HB menu. Ele traz todas essas informações pra gente, bem legal, ó. E a pré-release já tem aqui também, ó. Também bem legal. Ele já fala pré-release. Coisa que muita gente não informa aí numa atualização. Mesmo sendo manual, mesmo quando eu pego o pacote do GNX, eu verifico lá o que ele está usando, eu informo o pessoal, ó, isso aqui é pré-release, tá? Eu gosto de informar porque tem que estar ciente. Então aqui, ó, pré-release ele fala aí dos pacotes, né? Do HB menu, HBL, tem isso daí. Você pode estar fazendo por aqui também. Eu, sinceramente, eu nunca fiz.
Ó, ele é legal aqui também, ó, ele dá o Get Custom DPC Package, que aqui é o pacote do DPC customizado, e ele tem aqui o DPC Advanced, que é o pacote, né, do DPC avançado, e tem o minimal e o normal. Eu gosto de pegar esse daqui, mas eu pego assim, eu baixo no meu computador, né, e instalo para ver como é que ele tá, o que eles fizeram. Eu meio que gosto de conhecer, então por isso que é legal ter um. O que é a sequência aqui? Minha conexão tá caindo direto, né? Não sei nem como é que tá essa live. Ah, o que é interessante? O terceiro não. O que é o certo fazer aqui? Aqui já muda um pouco. O correto é você atualizar primeiro o desbloqueio, que é um desses dois pacotes, que é o Atmosphere. Depois você coloca o pacote dos caras lá. Seria isso, né? A firmware temos aqui também, ó. E os servidores, da onde você pode estar baixando. Aqui tem dois servidores, tem do Mega e do Active. Tem as firmwares mais antigas aí, certo? Tem trapaças, né, que é igual o outro tem. Download cheats codes, tem vários. Eu acho que aqui você baixa o pacote, né, com vários, tudo junto. E o custom downloads, ADD, a custom link, também não sei fuçar aqui, depois a gente precisa estudar porque mudou um pouco. Da última vez que eu acessei aqui mudou algumas coisas, pessoal, não tá igual quando eu entrei a última vez. Aqui você pode atualizar o próprio aplicativo, que é esse All-in-On. Ele está na versão ó, 2.21.4 e nós estamos usando qual? Aqui, ó. Então tem uma nova atualização. Aqui até fala, ó, 400 e pouco de espaço. Já mostra quanto tem de espaço no meu cartão, quer dizer, no cartão do cara, né? Eu posso atualizar aqui, ó, não tem sem problema nenhum, ó. Vamos atualizar aqui, ó. É rapidinho, é estilo o pacote CNX. Ah, eu acho que o Vitor, você está confundindo as coisas, Vitor. Estou no pacote 1.5.4 do Goma. Posso atualizar para 16.0.3. Cada numeração aí que corresponde a uma coisa. O 1.5.4 é referente à atmosfera e o 16 é referente à firmware. Então, o firmware é uma coisa, a atmosfera é outra, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Atualizamos aqui, vamos ver se tem alguma coisa diferente. O certo é ler, né? Tá em inglês, mas é só nós traduzir. Mas como eu não estou estudando o aplicativo, eu vou passar reto. Só vou dar uma olhada aqui, ver se mudou alguma coisa. Trapaças, custom e ferramentas. Então, já assumiu a opção de atualização. Aqui embaixo, aqui onde está o meu dedão, já está mostrando a versão nova, né? Menu de trapaças, ver trapaças instaladas. Aqui você configura o menu, né, de trapaças. Aqui, updates perdidos, deve ser. Mudar a cor do Joy-Cons, você pode fazer por aqui. Trocar o Pro Controller em a cor do Pro Controller. A Web Browser é uma Homebrew, né, que você pode navegar. Tem aqui. Abrir a pasta de limpar, né? Clean up downloads files. Limpar a pasta de downloads. Trocar a linguagem do aplicativo. Vamos ver o que temos aqui, ó. Eu acho que não tem português. Será que tem? Tem, ó. Tem português BR, ó. Aí ele fechou o aplicativo. É, um português meio, tipo assim, aqui tá em português, né? Aí você entra aqui e já não tá mais. Tem algumas coisas que não tá. Aqui já não tá, não tá. É alterações.
Aqui são, você clica em cada versão, ele vai falar aqui que teve de alteração. Bom, é isso aí. Depois eu vou estudar um pouquinho mais essa Homebrew aqui, fazer a atualização por aqui, porque realmente eu nunca fiz um vídeo atualizando por aqui. Seria interessante também. O pessoal só conhece o pacote CNX, né? É uma boa ideia aí também. Que título mais já arrumou? Eu não entendi. Maximus Gamers, beleza? Eu não entendi aí que títulos, você fala jogos, mas eu já arrumei? Seria isso? Não entendi a pergunta. Bom, aqui já era, já expliquei. Seu título da live. Às vezes eu coloquei o título errado. Deixa eu ver aqui se. Ah, você está perguntando se eu já arrumei? Eu vou fechar a live aqui, aí vai ter que pegar o negócio, porque vai ficar ruim eu falar novamente aqui, tá? Na verdade, não está crashando o Atmosphere que nem o Costela estava falando lá. Por isso que eu iniciei a live achando que estava crashando, mas não tá. É o jeito que a pessoa entra. Ele cracha de acordo com o jeito que a pessoa entra. Só que a pessoa estiver entrando errado, porque a própria Homebrew fala para não entrar com o apt-mod ativo. E se entrar com o apt-mod ativo nela, ela está crashando. Mas é porque a pessoa está entrando errado. Agora, o CNX-Spec está fora do ar. Então, quando você entra, dá aquela mensagem de tela preta. Então, eu mostrei a diferença entre você entrar com o apt-mod ativo e sem ela. E mostrando, né, que está fora do ar. Se crashou, eu ia arrumar, eu ia fazer um vídeo arrumando, né, que seria tipo uma atualização manual. Mas não crashou, então não tive que fazer nada. O Atmosphere está funcionando, né? A única coisa é que a Homebrew não está funcionando. Então, sabe assim, ficou meio irrelevante, porque o Atmosphere não está crashando, que eu achava que estava. Ali cracha porque. Mas aí é só reiniciar que ele volta ao normal, o Atmosphere. Né? Que dá aquela tela azul, você dá OK, aqui o Power, ele reinicia, volta ao normal. Agora, se você entrar corretamente na Homebrew, que é sem a mensagem do apt-mod, ele vai dar a tela que o CNX Spec está fora do ar. E volta ao menu. Você dá OK, ele volta no menu e continua funcionando normalmente. Quer dizer, ele não está danificando o switch. E eu achei que estava danificando o switch. O pessoal colocando um monte de foto, um monte de coisa, entendeu? E eu achando que estava danificando o switch. E abri a live para tentar já, tipo assim, agora eu vou danificar o meu cartão, vou arrumar e mostrar que, né, que consertei, mas que jeito? Não crashou, não quebrou, e não tá crashando, né? Entendeu? Mas aí eu fiz os testes, mostrei tudo certinho, mais ou menos quase no começo do vídeo. Então eu vou encerrar a live, se alguém tiver alguma pergunta aí, para o pessoal assistir aí desde o começo, quem quiser pegar aí tentar achar o que eu falo, tá? Acho que por enquanto é só. Deixa eu ver como é que tá aqui. Bom, seria isso. Então, o objetivo não sei se vai ficar repetido falar aqui, mas o objetivo da live era isso, era tentar crachar, né? Mostrar crachando e mostrar arrumando. Mas eu vi qual que era o problema, não está crachando, já expliquei, né? Vocês vão entender melhor assistindo a live por inteiro aí, tá? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais, pessoal.